A polícia sugeriu a vingança. Isso aconteceu com um amigo meu anos atrás, e comigo também, mas ele se vingou. Eu morava em uma pequena vila à beira-mar. A maioria das pessoas tinha um pequeno barco com motor de popa. As pessoas não eram pobres, mas longe de serem ricas. Alguém começou a roubar gasolina dos barcos em várias ocasiões. Muita gente ficou zangada. Eles perderam o combustível, é claro, mas o pior foi que vários ficaram sem combustível longe da costa, potencialmente muito perigoso. Um amigo meu foi à polícia local e conseguiu falar com o chefe de polícia e recebeu o seguinte conselho: enche uma lata com gasolina, misture com açúcar e coloque a lata no seu barco. Meu amigo ficou um pouco preocupado e perguntou se isso era ilegal e poderia colocá-lo em apuros. Não é ilegal misturar açúcar e gasolina. A gasolina é sua. Se alguém roubar, não é problema seu. Se o ladrão fizer uma reclamação, pode ter certeza de que vou acompanhá-lo, em relação a todos os roubos. E assim ele fez. Uma bela lata nova cheia de gasolina e muito açúcar. A lata se foi no dia seguinte. Avanço rápido de uma semana. A oficina de reparação de motores local recebeu um motor de 120 cavalos bastante novo para reparação. Como dito, uma pequena vila, então depois de verificar o motor foi fácil para o mecânico juntar 2 e 2. O mecânico disse ao cliente que o motor não tinha conserto, uma mentira, eu acho, e que o cliente deveria entrar em contato com a polícia, porque isso era sabotagem. A polícia não recebeu queixa. Claro que a história se tornou viral na pequena comunidade. O ladrão era até então uma pessoa muito respeitada. A van da mudança apareceu alguns meses depois. Calmamente atravessei a rua e esperei o show começar. Isso aconteceu anos atrás, quando havia telefones públicos em cada esquina. Eram 2 da manhã, e eu era um jovem estúpido e faminto. Comprei um burrito de um 7-Eleven. Saí, dei uma mordida e encontrei o que acho que era um lenço de papel nele. Entrei e mostrei ao funcionário, que se recusou a devolver meu dinheiro ou trocar. Ele então começa a nos xingar, meu amigo estava comigo, e nos diz para sairmos ou ele chamará a polícia. Sendo menores de idade e um pouco bêbados, decidimos não lidar com a polícia, pelo menos não diretamente. Então traçamos um plano. No caminho para fora da porta, notei uma placa proteção silenciosa 24 horas por XYZ empresa de alarme e então, calmamente, atravessamos a rua até o telefone público e ligamos para o 7-Eleven. Quando o idiota atendeu, dissemos que éramos da XYZ Alarme, devido a um problema técnico, precisávamos que ele pressionasse o alarme 2 vezes para reiniciar isto. Gostei muito do show com 5 carros de polícia chegando ao mesmo tempo, armas para fora. Ex-namorado me traiu, então eu coloquei sapos na casa dele. O título praticamente diz tudo, mas vou adicionar algum contexto. Quando eu tinha uns 20 anos, eu estava namorando um cara que não era ótimo. Ele era emocional e fisicamente abusivo comigo, e intencionalmente me engravidou, fazendo com que eu tivesse que interromper a gravidez. Então ele me fez passar por muitos traumas desnecessários. Eventualmente eu descobri que ele estava me traindo com não uma, nem 2, nem mesmo 3, mas 5 mulheres diferentes. Eu estava além de furiosa e sabia que não queria dormir com seus amigos nojentos. Como vingança, eu tinha que dar um passo adiante. Sabendo que ele tinha um medo enorme de anfíbios de qualquer tipo, meu melhor amigo e eu fomos a um parque local e coletamos alguns sapos. Eu ainda tinha a chave do apartamento dele, então fomos até lá enquanto ele estava no trabalho, soltamos os sapos e saímos. No dia seguinte, me senti mal pelos sapos, então decidi voltar e levá-los de volta ao parque. Liguei para ele para saber se ele estava em casa e, infelizmente, ele estava. Ele pensou que eu estava ligando para ter conversamos e estava abrindo seu coração dizendo quão mal ele se sentia e é claro que eu poderia vir. O babaca pensou que íamos fazer sé. Eu estava simplesmente tentando colecionar meus amigos sapos. De qualquer forma, eu fui até o apartamento dele, deixei ele continuar seu pequeno pedido de desculpas e discurso de culpa, e quando ele terminou, eu calmamente perguntei: isso é ótimo, mas você viu os sapos? Ele ficou quieto e disse: que sapos?
E eu disse a ele os que eu coloquei aqui enquanto você estava no trabalho no outro dia. Você ainda não os viu? Quando lhe digo, nunca vi um homem adulto pular de uma cama tão rápido em pânico que tive que rir. Bem como eu poderia dizer que ele sabia que eu estava falando sério, um sapo pulou de seu armário. Eu disse um ai. E ele gritou, correu para fora de casa e ligou para sua mãe. Gritou comigo que ele não voltaria até que eu removesse os sapos. Eu os retirei, mas eu levei meu tempo fazendo isso. Quando eu saí, ele estava sentado nos degraus de baixo, tremendo e ainda no telefone com sua mãe chorando. Eu não posso acreditar que ela fez isso comigo. Eu me virei e disse eu fiz. E então, eu fui embora. Como está seu café? Eu trabalhava em um fliperama. Não era o divertido, arcade, Time Crisis Rock, mas um dos cheios com máquinas de frutas. O trabalho era muito fácil, mas chato. Os clientes costumavam sentar-se e ficar de boa enquanto injetavam dinheiro nas máquinas e quase sempre saíam com muito menos do que entravam. Ei, se você pode pagar, cabe a você o que você faz com seu dinheiro. Também pegávamos os clientes regulares, alguns eram como os acima, alguns eram mais tagarelas e depois de um tempo você sabia quem era quem e como você lidaria melhor com eles. A maioria estava feliz por uma conversa rápida sobre como eles eram, como seu trabalho era etc. Sem muitas exceções, nossos clientes eram todas mulheres de meia idade com cerca de 45 anos, e na maioria das vezes, eram ótimas. Você trocar o dinheiro delas, apesar de haver uma grande máquina de trocas perto delas, mas isso é outra história, além de bebidas e lanches. Alguns apostadores não eram tão legais e havia uma mulher em particular que me odiava e o sentimento é mútuo, mas isso não é sobre ela. Havia algumas mulheres que vinham várias noites por semana e jogavam nas mesmas máquinas. Uma estava bem, quieta e com um rosto que a natureza não tinha sido gentil, mas tudo bem para seguir em frente. Sua amiga era um balão de mulher que podia ser ouvida exigindo troco em toda a loja, embora estivesse sentada ao lado da máquina de trocos mencionada acima e um enorme problema de atitude às vezes quando não estava ganhando. As duas entrando pela porta geralmente provocavam gemidos de quem quer que estivesse trabalhando naquele turno. Uma noite ela chegou e estava particularmente mal-humorada. Nada estava certo para ela e as máquinas não estavam pagando, tornando-a pior. Não estava ajudando que na época eu estivesse infeliz com um resfriado sazonal que estava me derrubando. Sempre me orgulhei de manter a calma com os apostadores e de ter um sorriso no rosto, embora pudesse tê-los matado alegremente na minha cabeça. O outro membro da equipe estava no andar de cima no escritório verificando o carro alegórico da loja e outros pedaços de papelada diária, deixando-me sozinha para lidar com suas demandas incessantes sendo latidas para mim. Eu tive que ir buscar um lenço de papel no banheiro da cliente brevemente, não devia ter demorado mais de 30 segundos e voltei para ela reclamando das máquinas mais uma vez e latindo para mim por troco. Ela tinha o braço estendido com uma nota de 20 libras, mas seus olhos estavam fixos nos rolos enquanto eles giravam. Quando me aproximei, ela gritou comigo para mudar, acrescentando em um tom condescendente e sarcástico que, afinal, é o seu trabalho. Era isso. Eu cerrei os dentes e apenas troquei a nota por moedas enquanto ela perguntava o que ela pegou sem um agradecimento. As boas maneiras são muito importantes para mim, e depois disse que queria um café, sem dizer por favor. Depois de aguentar aquilo por meses, eu decidi me vingar. O café saía de uma pequena máquina que estava quase toda quebrada e você tinha que enfiar as xícaras vazias para enchê-las, adicionando açúcar separadamente de um recipiente. Ela não podia ver a máquina de onde ela estava sentada. Depois que o café foi servido, aproveitei a oportunidade para pegar uma boa poça da minha saliva cheia de vírus e cuspi na xícara dela. Eu me certifiquei de que não fosse nada volumoso, pois isso entregaria o jogo. Um par de açúcares e uma boa agitação e era indistinguível da espuma normal em uma xícara de café fresco. Entreguei a ela e a observei engolir do caixa com um sorriso enorme no rosto. A gripe estava rondando e todo mundo parecia estar pegando, então não tenho certeza se ela pegou ou não, mas eu não me importei. Foi tão satisfatório obter minha própria pequena vingança contra uma apostador particularmente mal intencionada. A moral desta história é não ser um idiota com as pessoas, especialmente se elas estiverem servindo bebidas para você.